Seja bem-vindo, alma querida. Que a serenidade do Cristo envolva teu coração neste instante e que a presença dos Espíritos de luz traga clareza e consolo à tua jornada. Hoje, vamos percorrer juntos um caminho de perguntas profundas. Por que justamente essa pessoa entrou na sua vida? O que existe por trás do matrimônio que vai além do amor, da escolha ou da paixão? A verdade é que o destino do casamento não nasce do acaso. Ele é tecido no invisível, costurado com fios de promessas antigas, dívidas a resgatar e lições a cumprir. Muitas vezes, o coração se prende não ao que deseja, mas ao que precisa viver para evoluir. Neste vídeo, vamos abrir o véu que cobre os segredos espirituais do matrimônio. Vamos refletir sobre como a união pode ser bênção ou reparação, encontro de almas afins ou reencontro de espíritos que ainda têm contas a acertar. E se eu te disser que aquela pessoa ao seu lado não foi colocada aí por acaso, mas porque, através dela, sua alma teria a oportunidade de aprender, crescer e se libertar? É sobre isso que vamos conversar, inspirados pelos ensinamentos de Chico Xavier e pela sabedoria imortal que ecoa do Livro dos Espíritos. Para fortalecer nossa sintonia, deixe aqui nos comentários a palavra que vai guiar nossa reflexão de hoje: aliança. Você já parou para pensar que talvez o seu casamento não tenha sido apenas fruto de uma decisão racional, de uma escolha consciente feita com base em afinidades, gostos ou conveniências? Há momentos na vida em que sentimos que algo maior nos guiou, como se uma força invisível tivesse colocado aquela pessoa no nosso caminho. É como se os olhares se encontrassem. De repente, o destino já tivesse decidido antes mesmo que pudéssemos entender. Muitas vezes, o coração escolhe sem pedir a opinião da mente. Você pode até ter se perguntado: por que eu aceitei esse relacionamento? Porque justamente com essa pessoa e não com tantas outras que poderiam parecer mais fáceis, mais adequadas, mais tranquilas? E, dentro dessa pergunta, mora uma resposta profunda. Porque havia algo a ser vivido, aprendido e transformado ao lado dela. O karma age exatamente assim. Ele não obedece às lógicas humanas, mas à lógica espiritual. Ele nos aproxima de quem precisa tocar nossa alma, seja para curar antigas feridas, seja para despertar forças adormecidas, ou até mesmo para nos ensinar a amar de forma diferente daquela que conhecíamos. Não é apenas um encontro de corpos, é um chamado de almas. Por isso, muitas vezes, o matrimônio parece inexplicável. Você pode se ver atraído por alguém que, aos olhos do mundo, não fazia sentido algum para a sua vida. Mas, no fundo, o coração reconheceu antes da razão: é com essa pessoa que eu preciso caminhar. E, quando aceitamos esse chamado, mergulhamos em uma experiência que pode ser tanto desafiadora quanto transformadora. O casamento, nesse sentido, é muito mais do que uma escolha feita em um altar ou assinada em um papel. É uma resposta silenciosa a um convite da vida, um convite para aprender, crescer e cumprir aquilo que, de alguma forma, já estava escrito nas páginas invisíveis do destino. Você já teve aquela sensação estranha de conhecer alguém pela primeira vez, ainda assim, sentir como se já o tivesse encontrado em algum lugar? O coração dispara, os olhos reconhecem, a alma se inquieta. É como se, por trás de um simples aperto de mão ou de um olhar demorado, existisse uma memória escondida, vinda de muito antes desta vida. Muitos casamentos nascem exatamente dessa energia inexplicável. Não é apenas química, não é apenas desejo. É reencontro. Almas que já dividiram histórias em outras existências voltam a se cruzar, porque ainda existe algo que precisa ser completado. Talvez, em uma vida passada, vocês tenham se amado intensamente, mas foram separados por circunstâncias dolorosas. Talvez tenham falhado um com o outro, e agora a vida oferece uma nova chance de reparar, de resgatar, de transformar aquilo que ficou inacabado.
O matrimônio, nesses casos, não é obra do acaso. É parte de um grande enredo escrito no livro da eternidade. Duas almas se aproximam porque carregam juntas um fio invisível que atravessa o tempo e o espaço. Esse fio pode estar impregnado de amor, de saudade, de dor ou até de rancor. Mas a verdade é que ele só se desfaz quando o aprendizado é vivido plenamente. Por isso, algumas uniões parecem tão intensas, quase avassaladoras. O peso do reencontro traz consigo emoções que nem sempre entendemos de onde vêm. Às vezes, o amor é tão forte que dói. Outras vezes, a convivência se torna um campo de batalha. E, ainda assim, existe ali um propósito maior. A chance de escrever um novo capítulo para uma história antiga. O casamento, quando visto sob a luz das vidas passadas, deixa de ser apenas uma união formal. Ele se revela como um portal para o acerto de contas da alma, para a cura de feridas que atravessaram séculos e para a possibilidade de transformar um ciclo de dor em um ciclo de libertação. No fundo, casar-se com alguém pode ser o reencontro que sua alma esperava há muito tempo, talvez há várias existências. Casar-se nunca é apenas sobre amor e companheirismo. O matrimônio, muitas vezes, é uma escola da alma. E, como toda escola, ele traz provas, desafios, lições difíceis, ao mesmo tempo, momentos de descoberta e crescimento. O karma se manifesta no casamento como esse professor invisível que insiste em nos mostrar aquilo que precisamos aprender, mesmo quando não queremos enxergar. Quantas vezes você já se viu diante de situações no relacionamento que pareciam se repetir como um ciclo sem fim? Discussões pelos mesmos motivos, dores que parecem não ter explicação, padrões que você jurava que não viveria, mas que de repente estão ali, diante de você. Isso não acontece por acaso. Cada conflito, cada atrito, cada silêncio pesado tem um propósito: ensinar. Talvez seja paciência que você nunca conseguiu desenvolver. Talvez seja a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ceder, de compreender. Ou, quem sabe, o aprendizado de impor limites, de finalmente se valorizar e não se deixar diminuir. O karma, dentro do casamento, é essa força que empurra a alma para evoluir, usando o convívio íntimo como espelho e como mestre. E não se engane, nem sempre o aprendizado vem de situações leves ou harmoniosas. Às vezes, ele nasce no meio do caos, na dor de um desentendimento, na frustração de uma expectativa quebrada, ou até mesmo na tentação de desistir. Mas é exatamente aí que mora a grande oportunidade. Porque é nesse terreno fértil de desafios que a alma encontra a chance de se transformar. Quando olhamos para o matrimônio com os olhos do Espírito, entendemos que não se trata de castigo ou de sorte. Trata-se de evolução. O karma une duas pessoas não para que elas se destruam, mas para que se lapidem. Assim como o fogo purifica o ouro, o casamento purifica a alma. No fundo, cada lágrima, cada sorriso, cada abraço apertado e até cada silêncio doído fazem parte dessa sala de aula chamada Vida a Dois. E, ao final, se você compreender a lição, perceberá que o verdadeiro propósito não era mudar o outro, mas mudar a si mesmo. Viver um casamento é, antes de tudo, viver diante de um espelho. Mas não é um espelho comum, que reflete apenas a aparência. É um espelho da alma, que revela aquilo que muitas vezes preferiríamos esconder: nossas sombras, nossas inseguranças, nossas feridas. O cônjuge tem esse papel misterioso de despertar em nós sentimentos que talvez ninguém mais conseguiria. Você já percebeu como, no convívio íntimo, surgem reações inesperadas? Às vezes, um comentário simples do parceiro é suficiente para acender uma raiva que parecia adormecida. Outras vezes, um gesto de carinho desperta lágrimas que você nem sabia que ainda carregava.
Isso acontece porque o outro nos mostra exatamente aquilo que precisamos olhar em nós mesmos. O casamento é um palco onde se projetam tanto nossas virtudes quanto nossas sombras. Quando vemos no outro comportamentos que nos incomodam, muitas vezes porque eles refletem algo que também existe dentro de nós e que ainda não aceitamos. É duro reconhecer, mas é nesse reflexo que mora a oportunidade de transformação. E não se trata apenas de defeitos. O espelho do matrimônio também revela as nossas forças. Quando o outro acredita em você, mesmo nos seus dias mais sombrios, é como se estivesse segurando um espelho que mostra sua luz, sua capacidade, sua grandeza. Nesse reflexo, você descobre potenciais que sozinho talvez jamais teria enxergado. Por isso, o casamento não deve ser visto apenas como uma união de duas vidas, mas como um processo profundo de autoconhecimento. Cada olhar, cada palavra e até cada conflito são convites para mergulhar dentro de si e compreender quem você realmente é. O cônjuge se torna, então, o reflexo vivo daquilo que precisa ser curado, fortalecido e libertado em sua alma. No fundo, não é o outro que nos machuca, somos nós que, através dele, temos a chance de reconhecer nossas próprias dores. E não é o outro que nos salva, somos nós que, através do reflexo que ele nos oferece, encontramos a força de salvar a nós mesmos. Pouca gente percebe, mas o casamento vai muito além de um simples sim diante do altar ou de uma assinatura em um papel. Muitas vezes, a união entre duas pessoas é a concretização de um acordo feito muito antes de nascerem, um contrato espiritual. No plano invisível, onde a alma escolhe sua próxima jornada, certos encontros já estão escritos. São pactos firmados entre espíritos que compreendem que, para evoluir, precisarão caminhar juntos novamente. Não importa se esse reencontro trará alegrias ou dores, porque, no fim, a missão maior é o crescimento da alma. É por isso que, às vezes, casamentos que parecem improváveis acontecem. Pessoas de mundos diferentes, com personalidades opostas, acabam se unindo como se algo maior as atraísse. Esse algo maior é o contrato espiritual, um compromisso assumido lá atrás, em outra dimensão, de que juntos viveriam determinadas experiências. E nem sempre esse contrato é feito apenas por amor ou afinidade. Muitas vezes, ele nasce da necessidade de resgate. Pode ser que, em vidas passadas, uma alma tenha ferido a outra e agora a vida oferece a chance de reparar. Ou, então, pode ser que dois espíritos tenham se prometido apoio mútuo diante de provas difíceis, e o casamento se torne o palco onde essa promessa é cumprida. Esse contrato não significa prisão. Pelo contrário, ele é uma oportunidade. Ele existe para que cada um possa se lapidar, se transformar e cumprir aquilo que precisa para a sua evolução. Quando aceitamos essa visão, o casamento ganha uma nova profundidade, deixa de ser apenas um laço terreno e passa a ser um compromisso eterno entre duas almas em busca de luz. E o mais belo é que, quando cumprimos esse contrato com consciência e amor, algo se quebra dentro da alma. Correntes antigas se desfazem, dores acumuladas se transformam em aprendizado, e o vínculo espiritual se eleva para outro nível. Nesse momento, o matrimônio deixa de ser apenas uma prova e se torna um portal de libertação. Muitos acreditam que o casamento deve ser apenas um conto de fadas, feito de sorrisos fáceis e finais felizes. Mas a verdade é que, para muitas almas, o matrimônio é, antes de tudo, uma prova de superação. Não no sentido de castigo, mas como um desafio cuidadosamente colocado no caminho para forjar força, coragem e maturidade espiritual. Quando duas pessoas se unem, inevitavelmente trazem consigo bagagens diferentes, crenças herdadas da família, traumas do passado, medos ocultos e expectativas não ditas. O encontro dessas bagagens nem sempre é suave. Às vezes, gera atrito, confronto, dor.
E é nesse campo de batalha silencioso que se revela o verdadeiro poder do casamento, transformar limitações em aprendizado. Quantos não se deparam com situações que parecem insuportáveis? Ciúmes que corroem, diferenças que se chocam, crises financeiras, doenças, perdas inesperadas. Tudo isso testa os limites da alma e do relacionamento. É como se a vida perguntasse, a cada obstáculo, você vai desistir ou vai crescer com isso? O karma, dentro dessa jornada, não quer destruir, mas sim lapidar. Ele coloca diante do casal dificuldades que funcionam como pedras brutas. E é no esforço de enfrentá-las, juntos ou até mesmo sozinhos, que a alma aprende a ser resiliente, a desenvolver compaixão, a descobrir forças que nem sabia possuir. Superar não significa simplesmente permanecer a qualquer custo. Superar pode significar perdoar quando parecia impossível, manter-se firme na dor, mas também, em alguns casos, ter a coragem de partir quando o aprendizado já foi concluído. O verdadeiro triunfo espiritual não está no resultado final, mas no processo de crescimento vivido durante o caminho. Assim, cada lágrima derramada, cada noite em silêncio, cada reconciliação inesperada carrega em si um sentido profundo. A alma sendo testada, não para fracassar, mas para se tornar mais forte. O casamento, então, deixa de ser visto como um fardo e se revela como uma prova sagrada, que conduz à libertação e ao amadurecimento do espírito. Nem todo casamento acontece apenas para que duas pessoas se completem afetivamente. Muitas uniões trazem consigo algo ainda maior, uma missão conjunta. É como se duas almas fossem convocadas pela vida para realizar algo que sozinhas talvez não conseguiriam. E, nesse sentido, o matrimônio se torna não apenas um laço de amor, mas também uma aliança espiritual em prol de um propósito maior. Existem casais cuja missão é trazer filhos especiais ao mundo, crianças que carregarão papéis importantes para a evolução espiritual da família e, muitas vezes, até da humanidade. Há uniões que surgem para fundar projetos, apoiar comunidades, espalhar ensinamentos ou simplesmente semear exemplo de fé, coragem e resiliência. O mais belo é que, na maioria das vezes, essas missões não são reveladas de imediato. Elas se desdobram com o tempo nos detalhes do dia a dia. Pode ser na força silenciosa de um casal que, mesmo diante de tantas provações, não desiste. Pode ser na criação de um lar onde o amor se torna o alicerce para transformar dores em esperança. Ou pode estar na capacidade de inspirar outras pessoas apenas com o testemunho de que, apesar das quedas, a união permanece firme. Quando entendemos o casamento como missão, a visão muda completamente. Deixamos de olhar para o matrimônio apenas como um espaço de desejos individuais. Se passamos a enxergar o nós como algo maior do que o eu. Nesse ponto, o amor deixa de ser apenas sentimento e se torna serviço. Serviço à vida, ao próximo, à humanidade. E é exatamente isso que dá sentido às lutas e renúncias dentro da relação. Porque quando existe um propósito maior sustentando a união, até as dificuldades se transformam em combustível. O casal compreende que está junto não apenas para se fazer feliz, mas para ser instrumento de algo muito maior do que eles mesmos. No fundo, a missão conjunta é a prova de que casamento, quando visto com os olhos da alma, é muito mais que convivência. É parceria espiritual, é compromisso divino, é a oportunidade de, juntos, deixar uma marca eterna no mundo. O casamento, quando visto pela ótica espiritual, não é apenas um lugar de convivência, ele é um laboratório de cura. Porque, no íntimo da relação, o amor deixa de ser apenas um sentimento romântico e passa a se tornar uma força transformadora, capaz de cicatrizar feridas que carregamos muitas vezes desde a infância ou até de outras vidas. Quantos chegam a um matrimônio com o coração marcado por rejeições, abandonos, traumas silenciosos e, então, no abraço do outro, encontram um refúgio inesperado. O simples fato de serem vistos, acolhidos e amados já começa a dissolver dores antigas que pareciam incuráveis.
O amor, nesse sentido, age como um bálsamo espiritual. Mas essa cura não acontece apenas nos momentos doces. Muitas vezes, ela surge justamente nas situações mais difíceis. Quando um casal decide perdoar, mesmo após uma decepção profunda, está permitindo que o amor que feridas se poderiam gerar ódio e mágoa eternos. Quando um parceiro apoia o outro em meio à doença, à perda ou à queda, está dizendo: eu escolho estar aqui, mesmo na dor. E é nesse gesto que o amor alcança sua forma mais elevada. O amor no casamento é, também, um espelho que nos ensina a amar a nós mesmos. Porque, ao recebermos afeto e cuidado, começamos a acreditar que merecemos ser amados. E, ao oferecermos amor verdadeiro, aprendemos que nossa essência tem o poder de transformar a vida do outro. É por isso que tantas vezes, no silêncio do lar, acontecem os maiores milagres. Não milagres de espetáculo, mas milagres sutis. Um coração endurecido que se abre, uma alma ferida que encontra paz, um espírito cansado que recupera forças. Tudo isso porque o amor, quando vivido de forma profunda, não apenas une, ele cura. E, no fim, talvez esse seja um dos maiores propósitos do casamento, que duas almas, imperfeitas e cheias de cicatrizes, se tornem instrumentos de cura uma para a outra, até que ambas descubram que o amor é a chave para toda libertação. Nem todo casamento foi feito para durar a vida inteira. Alguns existem apenas pelo tempo necessário para que o karma seja cumprido. E quando isso acontece, a própria vida começa a sinalizar que a missão daquela união chegou ao fim. Muitas vezes, sentimos isso como um esgotamento silencioso. A relação já não tem mais aprendizado. As discussões se tornam vazias. Os caminhos se desencontram de forma natural. Não é que o amor nunca tenha existido, mas sim que o propósito daquela união já foi concluído. O karma cumprido se revela no coração como uma sensação estranha de paz, mesmo diante da despedida. É como se a alma dissesse: eu aprendi o que precisava aprender. Eu vivi o que precisava viver. Agora posso seguir em frente. Nesse momento, a separação deixa de ser um fracasso e se torna libertação. Porque, espiritualmente, cada um está livre para continuar sua jornada, sem correntes do passado, sem dívidas emocionais que ainda precisem ser pagas. Esse processo, claro, nem sempre é fácil. A mente resiste, o coração chora, a sociedade julga. Mas, no nível da alma, existe uma sabedoria profunda que entende: o ciclo terminou. E insistir em prolongá-lo seria como segurar flores murchas, o belo já foi vivido, mas agora é hora de renovar o jardim. Quando olhamos para os términos de casamento sob essa ótica, percebemos que não há culpados. O que existe são almas que se encontraram para ensinar e aprender, e que, ao cumprirem o pacto, podem seguir caminhos diferentes, mais leves, mais conscientes. O karma cumprido, portanto, é um ato de libertação. Ele nos ensina que o amor verdadeiro não é posse, mas sim evolução. E, às vezes, a maior prova de amor que podemos dar a alguém é deixá-lo seguir, sabendo que, de alguma forma, o vínculo entre as almas permanece, mas já não exige a prisão do matrimônio terreno. Se o karma explica por que certas almas se encontram, é o livre-arbítrio que decide o que farão a partir desse encontro. O casamento pode até ter sido traçado antes mesmo do nascimento, mas a forma como cada um escolhe viver essa união é sempre uma decisão presente, renovada a cada dia. O livre-arbítrio é o espaço sagrado onde o amor se transforma em escolha. Porque não basta apenas estar junto por obrigação ou destino. É preciso escolher amar, perdoar, insistir ou, em alguns casos, ter a coragem de encerrar um ciclo e permitir que ambos recomecem. Essa liberdade é o que dá sentido ao aprendizado do karma. Sem escolha, não haveria evolução. E é justamente aí que o recomeço se torna tão poderoso. Para alguns, o recomeço significa renovar os votos silenciosos dentro do mesmo casamento, olhando para o parceiro com novos olhos, aprendendo a valorizar o que antes passava despercebido. Para outros,
O recomeço é seguir por caminhos diferentes, abrir-se para novos encontros, novas experiências, novas oportunidades de crescimento. Em ambos os casos, o recomeço é sempre um ato de coragem, porque exige desprender-se do passado, soltar mágoas, abandonar culpas e olhar para frente com confiança. O casamento, quando visto como um processo espiritual, nos mostra que nenhum fim é realmente um fim. Todo encerramento traz consigo a semente de um novo começo, mais consciente, mais maduro, mais iluminado. No fundo, o matrimônio não é uma prisão do destino, mas um palco de escolhas. E é nessa dança entre karma e livre-arbítrio que a alma encontra sua verdadeira liberdade. Porque o que realmente importa não é apenas com quem você se casou, mas quem você se tornou ao lado dessa pessoa. Assim, cada casamento, cada separação, cada reencontro e cada recomeço cumprem um papel divino: lapidar a alma, ensinar o amor e mostrar que o destino pode até unir, mas é a escolha diária que escreve a história final. Se gostou do vídeo de hoje, te convido a inscrever-se no canal, deixar o seu like e apertar o sininho para receber novos vídeos sempre que postarmos novidades por aqui. Nos vemos em breve. Gratidão.